O presidente Lula declarou que Volodymyr Zelensky falou o óbvio na ONU. E sobre o discurso do chefe de Estado da Ucrânia, o nosso entrevistado é o doutor em Relações Internacionais, Igor Lucena. Tudo bem, professor? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Bom, professor, a gente teve esse embate de falas, entre o presidente Lula e o presidente da Ucrânia sobre a guerra no leste europeu e também esse antagonismo, de novo, do presidente Lula em relação a Israel, falando sobre os ataques que Israel vem promovendo. De qualquer forma, a reação da diplomacia brasileira em relação a esses dois temas e também o caráter dessa declaração do presidente Volodymyr Zelensky, dizendo que a Ucrânia não tem apenas o país isoladamente como dar um fim a essa guerra no leste europeu, professor. Exatamente, Thiago. Existe uma situação de relações internacionais que é muito óbvia, é que quando você faz uma declaração ou coloca um plano em ação, você tem que ter muito cuidado se isso não vai diminuir o próprio status do país. E o que, infelizmente, a gente incorre do governo brasileiro, muito recentemente nesses dois conflitos, são que as declarações da nossa diplomacia não resolvem o problema, colocam situações que, ao meu ver, são bastante esdrúxulas, que, mais uma vez, compara grupos terroristas, no caso do Hezbollah, tem um comando de mais de 100 mil agentes contra o Estado de Israel. Lembrando que o Hezbollah tem o objetivo de destruir Israel e, no caso, a Rússia é um Estado agressor contra a Ucrânia. E quando a gente fala de agressor e agredido, não podemos colocar os dois na mesma situação. E a gente está repetindo isso sem dar uma solução prática. E o mais problemático, do meu ponto de vista, é que quando a gente olha fora do prisma brasileiro, e sim pela comunidade internacional, é muito claro que hoje quem dá suporte econômico para a própria a Rússia é China e Coreia do Norte. Infelizmente, membros do Sul Global, como o Brasil e a África do Sul, dão suporte político que faz com que a situação pareça ser um conflito de armas iguais, e que não é verdade. E, professor, essa tentativa de protagonismo do Brasil é uma tentativa, na leitura do senhor, em relação à diplomacia, uma tentativa correta ou o Brasil não consegue realmente, não tem as armas, vamos dizer assim, para fazer uma comparação até infeliz, para tentar terminar ou dar uma contribuição para o fim dessas guerras? Eu acho que é muito difícil o Brasil ter algum tipo de leverage ou armas capazes de fazer com que essa guerra, de fato, chegue ao fim. E fazer uma proposta junto com a China ainda é muito pior, porque a China é quem está mantendo financeiramente e militarmente o apoio para que Vladimir Putin continue o conflito. O Brasil deveria se focar no que o presidente Lula tenta fazer, que eu acho que é muito mais correto, que é a liderança regional na América Latina, e que nós também não estamos conseguindo fazer, principalmente porque países como o Chile, que tem uma visão mais à esquerda, e outros mais à direita, não veem no Brasil uma liderança quando tem uma situação contra princípios democráticos na Venezuela, e o Brasil continua a não fazer críticas contundentes. Então, nós nos prendemos dentro de preceitos ideológicos que nos afasta de qualquer liderança na América Latina e tentamos solucionar conflitos internacionais longe do nosso território, que nós também não temos habilidades para isso. Tentar colocar o Brasil como uma grande liderança global que vai conseguir resolver isso, de fato, é tentar subestimar e criar uma situação de problemas onde nós não conseguimos resolver. Se tivéssemos essa capacidade, já teríamos feito. E, principalmente, nos coloca em uma situação que foge dos interesses nacionais. O professor Igor, nessa quarta-feira foi confirmada a morte de um adolescente e também foi confirmada a morte do pai dele, o adolescente brasileiro, o pai com uma nacionalidade paraguaia também, mas talvez com dupla nacionalidade Brasil-Paraguai. De qualquer forma, a postura do governo brasileiro em relação a essa morte, o senhor acha que isso vai desencadear mais críticas às ações de Israel no Líbano nesse caso? Vai sim, acho que vai ter sim mais críticas contra o Estado de Israel, principalmente porque há uma total desconexão do governo brasileiro com o governo de Netanyahu. Pode-se dizer, Thiago,
que Israel pode estar exagerando nas medidas, mas não se pode se dizer que a necessidade de defesa do território israelense é inválida. Lembrando, o Hezbollah tem mais de 100 mil homens e 100 mil terroristas que fazem parte da vida política do Líbano e que, sim, concordaram em atacar junto com o Hamas em uma ação coordenada, muitas vezes, com os Houthis e com o Irã, o Estado de Israel. E deixar isso crescer novamente e atacar o norte de Israel é basicamente esperar que um novo ataque e novos sequestros possam ocorrer na região. Então, meu ponto de vista é muito claro que o Hezbollah vai ser o novo alvo de Israel e que isso vai continuar até, de fato, que o governo israelense tenha a sua visão protegida. E, principalmente, os Estados Unidos hoje, porque estão numa eleição, tem sim se mantido mais afastado disso, porém, se o conflito avançar em outros territórios, provavelmente os Estados Unidos serão forçados a apoiar Israel para que não haja uma perca de moral do seu principal aliado no Oriente Médio, apesar das críticas a Netanyahu. Mais uma vez, professor Igor Lucena, doutor em Relações Internacionais, participou aqui da programação da Jovem Pan. Professor, obrigado sempre, grande abraço, até a próxima. Obrigado e uma boa noite a todos.